A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a missionária Márcia Ponce, membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, da cidade de Gurupi, no estado do Tocantins. A nossa igreja pastoreada pelo nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa e a nossa pastora Maria Rosa. Hoje nós estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical online e nós iremos trabalhar a lição 9 da revista da editora Betel, que trata sobre a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus. O nosso texto áureo se encontra no livro de Salmos, no capítulo 89, no verso 1, que nos diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. A verdade aplicada de hoje nos diz o seguinte: podemos descansar na fidelidade, bondade e veracidade do Senhor, pois Ele não muda. Aleluias! Os nossos 3 objetivos da lição de hoje: o primeiro é ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. O segundo objetivo: mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. E o último objetivo desta manhã: ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. A introdução da nossa revista nos diz: o salmista diz que sua boca anunciará a fidelidade de Deus, não se calará. Esse atributo é próprio dele, pertence à sua natureza, é algo que o destaca, aquilo que é inteiro no seu caráter. Não é mutável e nem enganoso. Então nós sabemos que a fidelidade de Deus faz parte do caráter de Deus e que a fidelidade dele, assim como os outros atributos, nos comprovam que o nosso Deus, ele não muda. Aleluia! Vamos dar sequência aqui. Vamos então iniciar o tópico 1 da nossa revista, que trata sobre a fidelidade de Deus. Aí o comentarista começa dizendo assim: o Deus de Israel, ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. Então nós sabemos que nós temos um Deus que ele é fiel em tudo que ele faz. A natureza dele é a natureza da fidelidade. Então Deus é fiel em tudo que ele faz. Aí Isaías 25, no versículo 1, nos diz: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aqui no livro de Isaías, ele vem nos trazer o seguinte: que nós devemos exaltar o nome do Senhor, porque tudo aquilo que ele prometeu, ele irá executar. Os conselhos do Senhor, eles são fiéis e verdadeiros, porque nós temos um Deus, meus queridos irmãos, que ele não muda. Tudo aquilo que ele nos prometeu vai se cumprir. Às vezes a gente começa a pensar: nossa, mas está demorando demais. Quando Deus me prometeu isso, eu era jovem e agora eu já tenho uma certa idade. É porque Deus, ele só nos entrega aquilo que ele preparou quando nós também estivermos preparados. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, querendo receber logo as coisas que Deus tem reservado para nós, mas Deus está nos preparando para receber na hora certa, para valorizar e para realizar o que ele tem planejado para nós. No tópico 1.1, trata sobre Deus é fiel a si mesmo. Lá em 2 Timóteo 2,13 nos diz que a fidelidade de Deus não está atrelada à nossa fidelidade, pois nós somos falhos e volúveis. Os nossos pensamentos, somos volúveis em nossos pensamentos, propósitos e promessas. Só que Deus, ele não é. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora nós, seres humanos, não. Nós somos volúveis nos nossos pensamentos. Hoje nós temos um tipo de pensamento, amanhã nós já mudamos, porque Deus, ele nos deu esse privilégio de termos o livre-arbítrio. Mas ele deseja e espera que cada um de nós
façamos aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Ele nos deu livre-arbítrio, Ele confia em nós e Ele está esperando que façamos as coisas certas, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele vai permanecer fiel e Ele deseja que o ser humano também seja fiel a Ele. Porque a fidelidade de Deus é mais um dos atributos comunicáveis de Deus. Lembram que nós estudamos nas lições anteriores que tem os atributos incomunicáveis, que são aqueles que só Deus tem, que é a onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade. Agora nós temos também os atributos comunicáveis de Deus, que é aquele que Ele deixa ser que Ele comunica conosco, que Ele deixa que o ser humano também tenha. A fidelidade, a bondade, o amor, a verdade. Então esses atributos Deus nos permite ter também, Ele também reparte conosco. Agora, algo muito interessante que nós estamos tratando hoje é sobre a fidelidade de Deus. Deus, Ele quer que os seus servos sejam fiéis a Ele, sejam fiéis uns com os outros. Agora, Ele nos prova, através da sua palavra, que a fidelidade dEle é imutável. Ele é fiel e tudo aquilo que Ele nos prometeu, se ainda não se cumpriu, irá se cumprir. Ainda no tópico 1.1, nós temos aí que a questão de negar-se a si mesmo é uma questão de caráter de Deus. O caráter de Deus não muda, nem sofre sombra de variações. Então é importante sabermos disso, que você tem um Deus que você pode crer na fidelidade dele, porque ele nunca irá mudar. O nosso Deus, ele não é como nós seres humanos, que hoje temos um pensamento e amanhã mudamos. Como Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, e com a sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, com a sua onipresença, ele está em todos os lugares, em todos os tempos. Deus já conhece o passado, o presente e o futuro. Então Deus não tem necessidade de variar os seus pensamentos, Deus não tem necessidade de mudança, porque Ele é perfeito em tudo que faz, porque Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, é o Criador de tudo. Então o nosso Deus não muda. E o que o comentarista quer nos deixar nesta manhã, com esta lição, é: você tem um Deus que você pode confiar, porque Ele é um Deus cheio de verdade, de bondade e de fidelidade. Aí nós temos aqui ainda no tópico 1 dizendo: esta fidelidade consiste no fato de que Deus não desfaz nem muda de opinião a respeito de algo que porventura tenha afirmado. Então aquilo que Deus afirmou que vai acontecer na sua vida, meu irmão, passe o que passar, vai acontecer. Ele, sendo fiel em sua natureza, não descumpre as cláusulas do contrato firmado para conosco e mostra a sua fidelidade como nosso escudo e broquel, como está lá no Salmo 91:4. Então, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar muito tempo, pode demorar o tempo que for, mas aquilo que Deus nos prometeu vai cumprir. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai se realizar, porque o nosso Deus, Ele é fiel e a fidelidade dele não muda. Aleluias! No tópico 1.2 nos diz que Deus é fiel nos seus propósitos. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele nos propôs, tudo aquilo que Ele nos prometeu. Deus tem seus desígnios, projetos, planos e aquilo que Ele colocou como realização. Todas as intenções de Deus já se cumpriram ou ainda vão se cumprir totalmente, porque tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir. E a palavra do nosso Deus, que é a boca de Deus falando com as pessoas, que é a verdade, é uma verdade imutável. Tem algumas pessoas dizendo por aí que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia, ela é a boca de Deus e ela é atualizada em todo o tempo. Mas para isso, as pessoas têm que ler e buscar o entendimento através do Espírito Santo de Deus, que a Bíblia, ela é atual. A Bíblia nunca sai de moda, a Bíblia nunca fica ultrapassada, porque o que está aqui são as leis do Senhor e elas estão aqui para serem aplicadas. E aqueles que seguem as recomendações que estão na Bíblia vêm se cumprindo dia após dia em sua vida, a
fidelidade de Deus, porque Deus ele cumpre seus projetos, seus planos, seus propósitos, seus desígnios. Então, meu irmão, confie. Aquilo que Deus te prometeu vai cumprir, porque o nosso Deus ele é fiel. Glória a Deus. O propósito de Deus continua mesmo desde a criação do mundo, quando o homem caiu, que haveria de nascer um Redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nosso Deus, mesmo seres humanos tendo decepcionado a Ele, o propósito dele permanece intacto. O propósito dele permanece fiel, porque o nosso Deus ele tem um plano. O plano dele é entregar um povo lavado e remido para o Senhor Jesus Cristo. E esse plano vai cumprir. Esse plano que começou lá no Jardim do Éden, ele vai se cumprir até o mínimo detalhe, porque Deus é fiel e Deus é detalhista em tudo aquilo que ele fez e que ele faz. Então, meu querido, Deus é fiel em cumprir os seus propósitos. Se Deus tem um propósito, ele vai cumprir. E Deus tem propósito na sua vida, assim como ele tem propósito na minha vida. Então, meu querido, se coloque na posição de filho e de servo de Deus para receber aquilo que Deus planejou para a sua vida. Aí algumas pessoas pensam assim, mas não aconteceu comigo ainda. Eu vou te explicar mais adiante por que ainda não aconteceu. Vamos prosseguir aqui. Aí aqui nós temos, ainda no tópico 1.2, dizendo: o propósito de Deus na salvação da humanidade independe da aceitação ou não de alguns homens e de Satanás com seus anjos, pois vai acontecer. Os propósitos de Deus vai acontecer. Por quê? Porque Deus é fiel, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então Deus ele é fiel. Aquilo que ele prometeu vai acontecer, independente de homens ou independente de outros que se levantam contra o que Deus prometeu, vai acontecer. No tópico 1.3 nos diz que Deus é fiel nas suas promessas. Promessas de bênçãos terrenas e promessas de bênçãos celestiais. A promessa de Deus, ela nos alcança aqui enquanto estamos nessa terra de passagem, mas também iremos herdar as promessas que Deus planejou e deixou escrito na sua palavra, também as promessas celestiais. Tudo que prometeu vai acontecer. Sua fidelidade garante. Se você tem promessa de Deus na sua vida, descanse na fidelidade do Senhor, do Senhor, pois Ele, além de ser fiel, é poderoso para cumprir, desde que você não saia do propósito que o próprio Deus o colocou. Mantenha a postura de fé e não altere o percurso que Deus escolheu. Aqui, meu irmão, tem uma chave da vitória para a vida do cristão. Qual é essa chave da vitória? É não sair do propósito que Deus planejou para nós. Muitas vezes as pessoas querem receber as bênçãos que Deus prometeu e pensam que está demorando. Mas sabe por que você ainda não recebeu, meu querido? Porque você saiu um pouquinho do propósito ou saiu completamente dele. Retorne para o propósito. Peça perdão a Deus dos seus erros, dos seus pecados e volte para o Senhor. Volte para o propósito em que Ele te colocou e você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Muitas vezes você ainda está dentro da casa do Senhor, vê tudo acontecendo ao redor, vê as bênçãos de Deus alcançando os outros e a bênção não te alcança. Aí você começa a ficar insatisfeito, tem gente que até desvia da casa do Senhor, porque vê as coisas acontecendo com os outros e não acontece com ele fica muito triste com isso e acaba se desviando. Agora eu quero te dizer uma coisa: você é filho de Deus. Deus, Ele te ama. Deus, Ele cuida de você. Só que tem uma coisa: você, enquanto filho, enquanto servo de Deus, tem que se colocar no propósito, na posição de filho e de servo de Deus. Muitas vezes você está vendo a bênção
e as promessas de Deus alcançando os outros e não chegam até você, porque você se colocou na postura de coitadinho, na postura de que não consegue nada, de que Deus só ama os outros, na postura de infiel, na postura de injusto, na postura de coitado. E aí fica difícil, porque Deus, Ele quer entregar bênção para filhos, é para servos e não para pobrezinhos, coitadinhos, cheios de milindres. Não, meu irmão, se coloque na posição de filho do Deus Todo-Poderoso, que é fiel, que é imutável. Deixa essa história de coitadinho, de vestir vestes de lamento e ver vestir vestes de honras. Porque o nosso Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer cumprir todas as promessas na sua vida, mas se coloque na posição de filho e esteja no lugar em que Deus quer que você esteja. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou saber qual é este lugar? Lendo a Bíblia, orando, meditando na palavra do nosso Deus. Aí Deus vai falar com você, Deus vai se revelar a você por meio do Espírito dele, e você então vai conseguir entender qual que é a perfeita vontade de Deus na sua vida. Deus, Ele é fiel, Ele te ama, mas para que você receba aquilo que Ele tem planejado para você, você tem que estar no lugar certo, na posição certa, que é o lugar da bênção. E para começar, o lugar da bênção é dentro da casa do Senhor. Você que está desigrejado, meu querido, volte correndo para a igreja, porque Deus tem planos para concretizar na sua vida. Você é importante para Deus. Então, quer ver as promessas de Deus se cumprindo? Volte correndo para Jesus. Quer ver as promessas de Deus alcançando você? Se coloque na posição de filho. Larga de vestir capa de coitadinho. Você não é coitadinho. Deixa de milindre e venha servir a Deus de forma completa, amando, obedecendo e sendo fiel a Ele. Aleluias! Vamos seguir aqui? Oba, glória a Deus! Vamos entrar no tópico 2. O tópico 2 da nossa revista nos diz que sobre a bondade de Deus. Nós trabalhamos sobre a fidelidade de Deus no tópico 1 da nossa revista. E agora nós iremos trabalhar sobre a bondade de Deus. Olha, você tem um Deus que é fiel e um Deus que é bondoso. Aí o comentarista, ele vem nos dizendo aqui o seguinte, que a bondade de Deus faz parte da essência de Deus. Não tem como Deus mudar de bondade para fazer maldade, não tem como, porque a bondade faz parte da essência de Deus. Então não tem como Ele mudar. Aí o comentarista ainda nos diz que a bondade de Deus é infinita. Glória a Deus, aleluias. Você tem um Deus que Ele é bom infinitamente. Aí ele ainda nos diz que além da bondade ser infinita, ela é ilimitada. Já pensou que maravilha? A bondade de Deus te alcança todos os dias de forma infinita e de forma ilimitada e de forma eterna. A bondade de Deus durará de geração a geração eternamente. Oh, aleluias! Oh, glórias a Deus! Gente, você tem um Deus que é bom. Você tem um Deus que a bondade dele é abundante. E ele deixa esse atributo dele, né, que é um atributo comunicável de Deus, a bondade, se comunicar com você. Você também pode ser bom com os outros, você também pode fazer o bem. E você tem um Deus que ele faz o bem para você todos os dias de forma infinita, ilimitada, eterna e abundante. Aleluias! Aí nós temos aqui lá no Salmo 119, no verso 68, que nos diz: ó Deus, Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os Teus mandamentos. Então nós devemos ler a palavra do nosso Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, nos ensine a sermos bons, porque nós temos um Deus que é bom. E esse Deus que é bom, Ele quer que você, como filho dele, dê também exemplo de bondade. Aleluias! Vamos então para o tópico 2.1, que nos diz que Deus é bom em todo tempo. Oh, glórias a Deus! A bondade de Deus é um atributo comunicável que os seres humanos podem usufruir e participar. Nós já falamos sobre os atributos comunicáveis de Deus.
Então, você pode tanto usufruir da bondade de Deus, como participar e também oferecer bondade para os outros. Aí nós temos aqui ainda o comentarista dizendo que Deus, ele é bom por natureza e não só por vontade. Não existe nenhuma possibilidade de Deus se tornar mal, porque na sua natureza, na sua essência, Ele é bom. Aleluias! Ele é bom em si mesmo, Ele é a própria bondade. Você tem um Deus, meu querido, que é a própria bondade. Está na natureza de Deus ser bom, está na essência de Deus ser bom, e não há nenhuma possibilidade dele se tornar mal, ou dele desejar o mal, ou querer o mal. Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor, e a essência de Deus é bondade. Oh, glórias a Deus! Aí nós temos aqui no Salmo 34, no verso 8, que nos diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Vem, meu querido, se refugiar no Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade e a sua fidelidade dura de geração a geração, porque Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus! No tópico 2.2 nos diz que a bondade de Deus se manifestou em Jesus Cristo, o nosso Salvador, que levou sobre si todas as nossas dores. Ele que não conhecia o pecado, que nunca havia pecado, mas se entregou lá no Calvário por me amar, por te amar e por amar toda a humanidade. Deus entregou o seu Filho por nós. Aí nós temos aqui o comentarista falando: a bondade de Deus vai além de qualquer atitude bondosa que já conhecemos. Então, a bondade de Deus, ela vai além de tudo que você acha que é bom neste mundo, ou de todo e qualquer ato de bondade que alguém já fez. Você pode colocar aí, olha, Deus é maior, a bondade de Deus é muitas vezes maior, a fidelidade de Deus é muitas vezes maior. Então, não tem como você fazer um parâmetro entre a bondade que um ser humano já executou e a bondade de Deus, porque ela é sempre maior, é sempre melhor, porque ela é imutável, é infinita, é abundante e dura para sempre. Aleluias! Aí nós temos aqui ainda o comentarista Valdir falando: sua bondade o fez amar o mundo de tal maneira ao ponto de levar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário para nos resgatar. Meus queridos, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão magnífico, que Ele não poupou nem o próprio Filho dele. Para que a humanidade fosse resgatada, teria de ser pago um preço. Nós já estudamos nas lições anteriores. E esse preço era preço de sangue. E se fosse para nós pagarmos, seria muito complicado, seria muito difícil. Deus, conhecendo a essência, conhecendo o ser humano, Ele mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse na cruz do Calvário, mesmo sem ter nenhum pecado, sem conhecer o pecado, mas por amar demais o pecador. Jesus aceitou esse difícil trabalho, e Ele aceitou porque Ele é todo amor. Ele faz parte da Trindade Santa. Ele te ama, e por te amar, Ele morreu na cruz do Calvário para que você fosse livre dos seus pecados, para que você tivesse a oportunidade de ter uma vida de comunhão com Deus, para que você pudesse se comunicar com Deus todos os dias, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, sabendo que eles são Espírito, mas são reais e estão conosco em todo o tempo. Deus, Ele quer ouvir o som da sua voz. O Espírito Santo, que é o Consolador, que é quem está cuidando da igreja enquanto estamos aqui na terra, Ele está conosco todo o tempo. Tenha intimidade com Ele, converse com Ele, fale com Ele, porque Ele está conosco, Ele é presente, Ele é real. Aleluias, glória a Deus. Deus te ama, meu querido. Deus é amor. Deus entregou o Filho dele para que você pudesse viver. Mas Jesus não ficou morto. Jesus ressuscitou no terceiro dia
e manifestou, e manifesta, e manifestará para sempre a sua bondade. Sua bondade nos transportou para um reino de paz, justiça e alegria. Sua bondade nos amou e nos amará até durante a eternidade. Sua bondade nos promete um lugar de descanso e de governo junto com Cristo. Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai nos levar para morar com Ele nos céus de glória, no céu de luz. E nós ficaremos eternamente junto com o nosso Deus, junto com o nosso amado Jesus e também com o Espírito Santo de Deus. Meu querido, é já a última hora. Então escuta e venha para os pés do Senhor, porque Deus é amor, Deus é bondade e Deus também é fidelidade. Aleluias! Vamos para o tópico 2.3 da nossa lição, que nos diz que a bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre nos ouve. Você pode estar passando por angústia, por tribulações, mas Deus está contigo. Deus, Ele sempre te ouve. Aí no Salmo 34, no verso 19, nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Meu irmão, na palavra nos diz que você não iria passar por aflição, por luta, por provação. A palavra nos fala é que vamos passar, igual está aí no Salmo 34, no verso 19. O justo vai passar por luta, o justo vai passar por provação, por angústia, por luto, o justo vai passar por tudo isso. Mas é importante saber que o nosso Deus passa junto conosco. E aquilo que você não dá conta de fazer, Ele manda até um exército de anjos para fazer por você. Mas aquilo que é capacidade, que você tem a capacidade de fazer, Deus, Ele deixa você fazer. Porque você precisa crescer enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cristão. Vai passar por tribulação, por aflição? Vai. Mas Deus vai passar por você e nunca irá deixar que a sua tribulação seja maior do que aquilo que você possa vencer. Cristo já nos deu o exemplo, que Ele venceu o mundo, e se Ele venceu, você é capaz de vencer também. Porque enquanto Ele esteve aqui, Ele era homem. E Ele foi capaz de vencer, nos dando o exemplo de que nós também somos capazes. Por quê? Porque nós temos Deus do nosso lado, nós temos Jesus do nosso lado e temos o Espírito Santo de Deus, que é puro poder de Deus, junto conosco. Você é capaz de vencer. Então, assuma a sua postura de filho de Deus e de vencedor. Enquanto você estiver olhando para você, te vendo como derrotado, não tem como Deus mudar isso, porque você não se aceita como vencedor. Quer vencer? A primeira coisa é mudar a sua postura. Mudar a sua postura de negativismo para positivismo de servo de Deus. Um servo do Deus Altíssimo, que é todo poderoso, que é imutável e que é amor, que é fidelidade e é bondade. Então, está passando por luta? Glória a Deus, você vai vencer. Aí nós temos aqui um relato que o comentarista nos traz, que na Bíblia vemos a bondade de Deus operando na vida de muitos personagens da palavra do nosso Deus. Quando deveriam ser fulminados, o Senhor vem com a sua bondade, opera livramentos e provê a necessidade, né? O que é necessário. Provê aquilo que é necessário para vencer todas aquelas provações. Então, meu querido, o que acontece? Deus, Ele deixou um exemplo a ser seguido aqui na palavra dEle. Aqui é o manual do cristão. Aqui é a nossa bússola, é o nosso mapa. Aqui tem tudo. Quer ter uma vida de vitória? Leia a Bíblia. Busque se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Deus. Vai passar por luta? Sim, Abraão passou por luta, Davi passou por luta. Jesus, enquanto esteve aqui, passou por luta. João passou por luta. Paulo passou por luta. Estevão passou por luta. Todos os cristãos passaram por luta. Maria, mãe de Jesus, passou por lutas. Todos passaram por lutas. E ali o que Cristo estava nos ensinando? O que Deus estava nos ensinando? Eles passaram por luta, eu estive com eles e eles foram vencedores. Agora você vai passar por luta, eu vou estar com você e você vai ser vencedor. Mas para isso, se coloque na postura de servo de Deus, como os nossos queridos irmãos do passado também fizeram. Se colocaram na postura de servo. O que Maria fez? Faça tudo conforme Ele vos mandar.
Eis aqui a serva do Senhor. São declarações de pessoas que creram, que obedeceram, que assumiram a postura de servos de Deus. É interessante quando você lê o livro de João, que ele diz que ele era o amado, né? Que ele se considerava mais amado. Então por quê? Porque ele se colocou na postura de servo, de filho, de amigo do Cristo. Abraão foi considerado amigo de Deus. Então se coloque na postura de servo, de filho, para que você seja um vencedor, aleluias. Porque é interessante, o interesse do Senhor continua sendo bom. Apesar das nossas falhas e pecados, Deus é o guarda fiel do seu povo. Então nós temos aqui, meu irmão, na palavra de Deus, dizendo porque o interesse do Senhor continua sendo bom. É de continuar sendo bom. Por que Deus quer continuar sendo bom? Porque Ele é fiel e Ele não pode mudar. Ele é bondade na sua essência, na sua natureza, então não tem como Ele mudar. Então o interesse do Senhor é continuar sendo fiel para conosco. Porque Deus, Ele é fiel com o seu povo. Lá no Salmo 121 nós lemos isso, que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele protege o seu povo, Ele guarda o seu povo. A fidelidade dele dura para sempre. Então Deus, Ele tem interesse de continuar sendo fiel para conosco. Então se vista das roupas de servo e de filho de um Deus que é fiel. Vamos entrar então no tópico 3, que nos diz o seguinte: a veracidade de Deus. Nós trabalhamos já a fidelidade, a bondade e vamos para o último tópico desta manhã, que trata sobre a veracidade de Deus. Quando falamos sobre veracidade, o comentarista já nos explica aqui. É a mesma coisa de estar falando da verdade. Veracidade e verdade é a mesma coisa. E ele nos diz que é um atributo de Deus que define como perfeitamente confiável. Então a veracidade de Deus é o atributo que define que Deus é perfeitamente confiável. Tudo que há em Deus, assim como o que Ele fala, é verdadeiro. Então tudo que Deus falou, se ainda não se cumpriu, está se cumprindo. Porque a verdade, a palavra dele é a verdade. Deus criou o mundo real e Deus revela a real verdade sobre Ele mesmo por meio da sua criação. A veracidade é um dos múltiplos aspectos da perfeição divina, pois Deus é ao mesmo tempo veraz e perfeito. Então a veracidade de Deus, a verdade de Deus, ela se revela por meio da criação e da palavra do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é bondoso e Ele é verdadeiro em tudo que faz. E a verdade dele se cumpre de geração em geração por meio da sua palavra, por meio da sua criação, por meio dos seus servos que foram feitos à sua imagem e semelhança. No tópico 3.1 nos diz que o Senhor Deus é a própria verdade. Como Ele é o próprio amor, a própria bondade, a própria fidelidade, Ele é a própria verdade. Há 3 palavras, o comentarista nos cita aí, que podem ser empregadas para descrever a integridade de Deus. Aí ele começa dizendo: Deus é verdadeiro, Ele é real. Você serve um Deus que é real, um Deus que é poderoso. Aí ele vem dizendo: Deus não foi fabricado, não foi inventado e nem pode ser imitado. Por mais que tentem imitar a Deus, Ele não pode ser imitado, não pode ser clonado, porque Ele é real, é vivo e Ele está conosco em todo o tempo. Ele está conosco e Ele quer que você tenha intimidade para estar com Ele também, porque Ele quer falar de forma que você escute, Ele quer falar de forma que você entenda, porque Deus, Ele é verdadeiro, Deus é real. O nosso Deus, Ele é real. Ah, mas Deus é espírito. Mas você pode ter intimidade com Ele, você pode ter comunhão com Ele, você pode senti-lo, porque Ele é real. Aí, a segunda palavra aqui que define a verdade, a veracidade do nosso Deus, é que Deus, Ele é veraz. Ele só age e fala dentro da esfera
da verdade, a falsidade é contrária à sua natureza. Então, Deus não tem como não agir com a verdade, porque a verdade faz parte da natureza de Deus. Então, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é fiel. Aí a terceira palavra é que Deus é fiel. A fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Ele fará tudo o que prometeu. A mentira não faz parte da natureza de Deus, porque Deus não é homem para que minta. Então a palavra já nos dá essa confirmação, essa certeza que o nosso Deus, ele é a verdade faz parte da natureza dele, porque ele não é homem para que mude de ideia, ele não é homem para que minta. Deus é justo, Deus é fiel e Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. No tópico 3.2 nos diz assim: a verdade de Deus nunca mudou e nem mudará. A Bíblia relata várias passagens que se confirmam a veracidade de Deus, o Deus verdadeiro, que jamais alguém que o conhece pela fé poderá questionar. Porque o nosso Deus é verdade e quer conhecê-lo? Leia. Leia a palavra dele, que é a verdade que ele deixou para que todos pudessem consultar e sentir a presença dele e ver a veracidade de tudo que ele prometeu se cumprindo. O apóstolo João escreveu: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João 3,33. Então, aquele que confirma a veracidade de Deus, que aceitou o testemunho de que Jesus Cristo veio neste mundo, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, que subiu ao céu e que o Espírito Santo veio e está conosco e ficará conosco até a consumação dos séculos, até quando ele entregar a igreja para Cristo, você está dando testemunho da verdade, está dando testemunho da veracidade do nosso Deus. E lá em Jeremias 1,12 nos diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que a cumpra, para que cumprir a palavra dele. Então Deus, ele vela para que a Bíblia, que é a palavra dele, se cumpra de geração a geração. Você tem um Deus que é todo verdadeiro e que ele vela para que aquilo que ele prometeu se cumpra todo no mínimo detalhe. Nem um jota, nem um tio, nada vai passar sem cumprir. Tudo vai cumprir, porque o nosso Deus prometeu e se ele prometeu, vai cumprir. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus é verdadeira, é fiel, é imutável. E se ele prometeu, meu querido, vai cumprir. No tópico 3.3 da nossa revista, nos diz que a veracidade e a fidelidade de Deus são inseparáveis. Então nós sabemos que a verdade e a fidelidade andam de mãos dadas. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é bondoso. E todos esses atributos, eles se completam. Aí o comentarista vem dizendo que a fidelidade está sempre relacionada com a verdade. Esses dois atributos andam juntos. A diferença é que a veracidade é a declaração das coisas como elas são. E a fidelidade é o cumprimento exato das promessas e dos juízos de Deus. Então, veracidade é a declaração das coisas como elas são. E a fidelidade é Deus cumprindo aquilo que ele prometeu e o juízo dele também. Tá? Jesus Cristo é fiel e verdadeiro. Cumpre tudo que as Escrituras revelam sobre ele e é a verdade. Então, Jesus Cristo, ele veio para cumprir o plano perfeito de Deus, que foi salvar a humanidade. E tudo que ele disse, que ele executou, que ele fez, que foi para o bem da humanidade, se cumpriu. Todas as palavras que foram deixadas na palavra de nosso Deus, que ainda não se cumpriram, estão se cumprindo. E nós estamos vendo isso se cumprir a cada dia. Ninguém poderia ter certeza de qualquer assunto se não houvesse a fidelidade de Deus, a verdade contida na palavra do nosso Deus. Então aqui, essa palavra é a verdade. Se você quer andar na verdade, quer andar em fidelidade e em bondade, leia a Bíblia. Venha buscar aqui, a fonte é essa, o mapa é esse, o tesouro é este. Aqui nós conhecemos a Deus, aqui nós podemos buscar a Deus. Então, quer ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais verdadeira, mais bondosa, mais justa? Venha buscar todas essas informações na palavra do nosso Deus. Chegamos então à conclusão da nossa lição de hoje, que nos diz que a fidelidade e a bondade de Deus
são completadas em nós quando damos atenção às suas palavras e cremos em Jesus Cristo como o único enviado do Pai. A nossa fidelidade não é declarada em contrato assinado em papel, mas lavrada nas tábuas do nosso coração. Olha que palavra linda, gente! Nosso contrato de amor, de fidelidade com o nosso Deus está gravado em nós. Nós somos a testemunha disso. Você é a testemunha do Deus eterno. Então, meu querido, nesta manhã, eu quero te pedir, se coloque na posição de filho de Deus, que a fidelidade, a bondade e a verdade de Deus vão te acompanhar todos os dias. Vão te seguir todos os dias. E assim como as misericórdias dele se renovam a cada manhã, que a sua esperança se renove a cada manhã também, porque a bondade de Deus, a fidelidade de Deus vai estar sempre com você. Porque Deus, ele nos ama. E todos os atributos dele se cumprem no amor dele pela humanidade, no amor dele por nós. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês nesta manhã. Nós iremos orar agora, mas antes da oração eu quero te fazer um convite. Eu quero te pedir para que você se inscreva neste canal. Se esse canal está sendo uma bênção para a sua vida, se inscreva neste canal do nosso projeto da Escola Bíblica Dominical Online. Deixe um like, deixe um comentário para que o YouTube possa entender que este canal é importante e que ele possa indicar para outras pessoas também serem abençoadas por esta palavra, que é a palavra do nosso Deus. Vamos orar então para finalizar mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Pai, como é bom saber que a tua fidelidade, a tua bondade nos acompanha para sempre. Muito obrigado pela tua verdade. Obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Deus, por nos proteger, por guardar a nossa família. Obrigada, Deus, por ser fiel, por ser bondoso, por ser verdadeiro, por tudo que está na tua palavra se cumprir. Proteja-nos, ó Deus. Vela pelos nossos irmãos que estão enfermos. Cure os nossos irmãos e livra-nos deste vírus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor alcance também as famílias enlutadas e que o Senhor possa levar o consolo, o conforto para cada um deles, em nome de Jesus. Que a tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade nos alcance todos os dias. Amém.